Culto maravilhoso, né? Desde o início nós temos sentido a presença do Espírito Santo. Culto Santa Ceia, não vamos demorar muito na mensagem, mas é de suma importância também na mensagem, amém? Já convido você a abrir vossa Bíblia, livro de Mateus, né? Livro de Mateus, capítulo de número 18. Vamos na versão Almeida atualizada, bem? Mateus 18, vamos ler apenas 2 versículos. Mateus capítulo 18, vamos ler o versículo 21 e 22, amém? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Poder sentar, cubra a vossa cabeça. Glória a Deus. Senhor Deus, teu Pai, neste culto abençoado, aonde o teu Espírito Santo tem falado desde o início, ó Pai, nós temos mensagem, nesse momento da mensagem, ó Pai, na importância de que a nossa fé vem pelo ouvir a tua palavra, que através das tuas escrituras, que o teu Espírito Santo nos oriente, ó Pai, para que saiamos daqui realmente num processo de crescimento e desenvolvimento, ó Pai. E sabendo tudo aquilo que nós vamos fazer na tua casa, é para a honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? É interessante, amados, eu estava estudando um tema para trazer hoje para Santa Ceia. O culto de Santa Ceia, como todos os cultos deveriam ser, né? Jesus sempre é o centro. Amém? 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 Amém. O importante é que sempre no culto de Santa Ceia a gente tenta trazer algo específico do ministério de Jesus para que nós, como igreja, venhamos a ser edificados. Amém? Amém? Amém. É só para ver se vocês estão aí ainda. É interessante que essa discussão em Mateus 18, 21 e 22, ela começa lá em Mateus 9. Vamos lá, Mateus 9, versículo 9. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pregação vai ser rápida, apenas quero que os irmãos entendam um princípio que Jesus, talvez um dos princípios mais importantes do ministério de Jesus. Versículo 9 diz assim: partindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amém? É uma história que vocês conhecem sobre a chamada de Mateus. Só que nós olhando a história de Mateus, pela posição que ele ocupava, nós vemos que ele não era uma pessoa bem vista no meio da sociedade. Mateus era coletor de impostos. Então o povo achava que ele estava a favor do domínio romano, né? Porque ele coletava impostos do povo. E quando Jesus chamou Mateus para o seguir, gerou grande murmurinho entre os doutores da lei, entre os fariseus, uma história que vocês conhecem bem. Amém? E foram questionar Jesus por que ele comia com pecadores. Que Mateus era considerado um pecador público, ou seja, as pessoas viam ele como um homem pecador pela posição que ele ocupava ali de coletor de impostos. E essa discussão ela vai chegar até Mateus 18, aonde nós estamos lendo. É interessante que a chamada de Mateus gerou uma crítica naquilo que Jesus Cristo estava fazendo. E é interessante que essa intolerância e esse pré-julgamento que os doutores da lei, os fariseus, tinham com Mateus, ele também tem base no próprio livro de Mateus. Vamos lá, Mateus 6, versículo 14, para a gente entender esse princípio aqui. Mateus 6, 14. Então, assim, a discussão de Mateus 18, ela tem início em Mateus 9
E Jesus, ao responder Pedro, ele tomou com base em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Essa foi a base do diálogo entre Pedro e Jesus. Originou através de um preconceito, de uma intolerância chamada de Mateus. E o diálogo, Jesus foi acusado de comer com pecadores. E Jesus, Pedro, eu acho que pela lei judaica, você deve perdoar 3 vezes. Acho que Pedro quis se mostrar sabedor da lei. Em vez de 3, mestre, quantas vezes deve perdoar? Sabe, 7, ou seja, elevando o número que pela lei naquela época se usava. E ele falou: não 7, mas 70 vezes 7, ou seja, já jogou lá para o alto. E é interessante, por que é interessante nós trazemos esse princípio do perdão, que é um dos princípios mais importantes que Jesus Cristo nos ensinou para o culto de Santa Ceia. Nós lembramos que uma das principais funções de Jesus foi o quê? Ele veio perdoar os nossos pecados. Se hoje nós estamos aqui no culto de Santa Ceia, podendo ter acesso à graça através do novo nascimento, de andar em novidade de vida, porque Jesus Cristo uma vez se entregou na cruz e pagou um preço que eu e você deveríamos pagar. Mas nessa noite eu quero te chamar a entender por que a doutrina do perdão é tão importante no ministério de Jesus e ela é tão importante no nosso dia a dia. Vamos aprofundar um pouquinho mais, porque primeiramente Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só que lá em Romanos 6:23 diz: o pecado trouxe separação entre o homem e Deus, e separado de Deus, o nosso destino seria a morte espiritual. Mas, vamos abrir Romanos 6:23 para nós entendermos a doutrina do perdão? Romanos 6:23. 6:23 assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é? Então, se os nossos pecados não tivessem sido perdoados, qual seria o nosso destino? Morte espiritual. Amém? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. O que é o dom gratuito de Deus? É a vida em quem? Deus, por sua graça suprema, nos amou tanto que entregou seu Filho amado para sofrer nosso lugar, mas para levar sobre ele o castigo que deveria ser nosso. A partir daí somos justificados. Isso significa que quando Deus olha para nós, Ele não vê pessoas imaculadas, pessoas sem pecados, pessoas perfeitas, mas Ele enxerga a marca de Cristo, do sangue do Cordeiro em cada um de nós. Só que há algo importante que eu quero chamar a atenção nessa noite, apenas 3 pontos importantes, por ser bem breve. Queria que você abrisse 1 João, capítulo 1. Amém? Também vou abrir. Lá no final do Novo Testamento, temos Tiago, Pedro e João. Primeira epístola de João. Quero aprofundar você essa doutrina do perdão, que lá em Mateus 6 nós vimos que ela é condicionada. Amém? Ela é condicionada. E vamos entender como isso se relaciona no nosso dia a dia, evidenciando tudo aquilo que Cristo fez por mim e por você. Primeiro ponto, versículos 6 e 7 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, é impossível manter uma comunhão real com Cristo, com os irmãos e com o pecado. Nós vemos aqui que ele fala sobre a importância do pecado. Versículo 7, andar na luz. Se andamos na luz como ele está na luz, nós mantemos o quê? Comunhão. Mantemos comunhão. Nossa pastora Nadir fala muito sobre a comunhão em Salmo 73. E como que nós mantemos a comunhão entre nossos irmãos? Lá em Mateus 7 diz: Deus nos perdoa à medida que o nosso Espírito também perdoa aquele que nos ofende. Daí a importância da doutrina do perdão. Não tem como a igreja ter comunhão sem viver a doutrina do perdão. E algo interessante que eu quero que você entenda. Versículo 7 fala assim, olha, versículo 6, se dissemos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andando nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. É interessante que o praticar a verdade, ou seja, viver dentro dessa comunhão, aleluia, o praticar a verdade é o que? O versículo 7 que diz: se nós andamos na luz como Ele está. Se hoje você está aqui, um dia você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia! A Bíblia diz que essa comunhão, esse andar na luz, ele é evidenciado quando eu mantenho comunhão com o meu próximo. Amém. Glória a Deus! E é interessante que nós aprofundarmos um pouco mais. Eu quero chamar você a meditar algo. Aquilo que nós vamos evidenciar daqui a pouco, a remissão dos nossos pecados, a justificação pelo preço que deveríamos pagar, ele se torna uma realidade na minha vida quando eu entendo a doutrina do perdão. Lá João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para todo aquele não, mas porque Deus amou. O amor, ele é um fato. Agora coloca aí 1 João 3,16. 1 João 3,16. 1 João 3,16. Coloca aí. Vamos ver a igreja no 3, 1, 2, 3. A igreja? Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aleluia. Nisto conhecemos o amor. Qual amor? De Deus. Aquele amor que entregou o Filho dele para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Aleluia. Aquele amor que um dia Jesus Cristo na cruz levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas amarguras, e hoje podemos andar em novidade de vida. Quando que nós conhecemos isso? Quando nós demos a nossa vida pelo nosso irmão. Aleluia. E Paulo, o Senhor continua a dizer que esse amor, ele é evidenciado quando vivemos em comunhão. Por isso que a doutrina do perdão, ela é condicional. Jesus, para facilitar a nossa vida, ele resumiu toda a lei em 2 artigos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós. Porque ele está preocupado na comunhão vertical entre o homem e Deus, e na comunhão horizontal entre o homem e o teu próximo. E para nós avançarmos, primeiro ponto, mantemos comunhão e nós evidenciamos esse amor, e não sou eu que digo, tá? Vamos fazer uma interpretação do versículo 7 de 1 João, capítulo 1. Olha o que está escrito lá: se porém andamos na luz como Ele está na luz, nós aceitamos os Cristo e nós temos a marca de Cristo, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Perguntinha para a igreja, tá? Eu gosto de ir na escola dominical, já te incentivando a ir na escola dominical. Quando que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado? Coloca aí 1 João, capítulo 1, versículo 7. Vou dar uma colinha para a igreja. Quando que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado?
temos o quê? Uns de nada valerá participar da Santa Ceia se não viveres com a ceia. Como o Leone falou na expressão, nós fomos chamados para estar somando com os outros. Que Deus tem feito grandes coisas na vida da igreja, nos departamentos, e vai fazendo coisas maiores, aleluia, quando nós entendemos, aleluia, que nós estamos aqui unidos pelo sangue de Cristo, e esse sangue nos une num só corpo, aleluia, aleluia. Diz que se nós andamos na luz, nós evidenciamos o caráter de Cristo. Essa comunhão, ela é real em nosso meio, e nada vai tirar ela, aleluia. Hoje no culto de Santa Ceia nós estamos aqui para dizer, nada vai nos separar do amor de Deus, que esse amor é evidenciado, aleluia, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, aleluia. Olha que maravilha de palavra, aleluia. Como que nós evidenciamos o caráter de Cristo na nossa vida? Quando eu olho para meu irmão e vejo ele corpo de Cristo, aleluia. Segundo ponto que eu falei que não ia demorar, versículo 8 e 9 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Esse espírito que nós temos de entender a nossa fraqueza, diz que o perdão é um exercício diário. Todos os dias precisamos do perdão de Deus através de Jesus Cristo. Todo dia nós precisamos do sacrifício de Cristo na cruz em nossas vidas. Todos os dias precisamos da marca de Cristo no nosso dia. Todo dia precisamos da justificação de Cristo em nossas vidas. E todos os dias temos a oportunidade de, já regenerados, andar em santidade, evidenciando a marca de Cristo em nossas vidas. Aleluia! Não é por nós mesmos. Não é para nossa posição sexual, para nossa cor, nossa conta bancária, nada disso. Como diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. Nós ainda somos gerados de uma semente corruptível. Nós ainda convivemos num mundo onde é dominado pelo maligno. Foi falado numa lição da revista passada sobre os inimigos do cristão, os inimigos externos, e estamos falando do inimigo interno, o nosso homem natural, os nossos desejos, os nossos propósitos e as nossas prioridades. É interessante que diz, se nós confessarmos nosso pecado, é fiel e justo. Quantas vezes nós acordamos e falamos, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que através de Jesus Cristo o Senhor tem feito na minha vida. E que através de Jesus Cristo, a família que eu tenho, o emprego que eu tenho, a vida que eu tenho, é em gratidão a que um dia Ele fez por mim naquela cruz. E ao participar do culto de Santa Ceia, nós vamos estar confirmando isso. Nós vamos estar reafirmando aquele compromisso que Deus, olhando para nós, como uma prova de amor, Ele entregou o próprio Filho para que você hoje estivéssemos aqui. Só que Ele fala, se confessarmos nossos pecados, se nós reconhecemos as nossas fraquezas, se nós entendemos que não é por nós, é através de Cristo. E uma grande mentira, que muitas vezes nós pregamos isso, é que muita gente coloca culpa em várias coisas para não ter um relacionamento vivo e profundo através do Espírito Santo, proporcionado por Cristo. Existe uma coisa que eu costumo falar, até no meio secular, a gente só não tem tempo para aquilo que a gente não prioriza. Já reparou isso? Aquilo que a gente não prioriza, a gente não tem tempo. Mas aquilo que a gente prioriza, nem sempre arruma tempo, arruma vontade, arruma condições. E nessa noite,
João fala para mim e para você: se nós confessarmos os nossos pecados, aleluia, se nós entendemos a profundidade do sacrifício de Cristo, aleluia, se nós entendemos a grandiosidade daquilo que um dia Ele fez por mim e por você, aleluia, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, aleluia, de toda injustiça, aleluia. E sabe que nós estamos aqui agradecidos, meu irmão, glória a Deus, agora Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo, Pai, que naquela cruz o Senhor fez por mim. E o terceiro ponto, versículo 10, diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui há algo muito importante. A gente tem um grande defeito. Se a gente consegue resolver tudo sozinho, a gente geralmente não lembra de Deus. Você pode ver que os momentos mais clamor é quando nós estamos passando por alguma circunstância que por si só nós não conseguimos resolver. Isso é do ser humano, tá? Só que o versículo 10 fala assim, fala o reconhecimento, fala o seguinte, fala que quando falamos em renunciar a nós mesmos, é ter ciência da nossa debilidade. Ninguém hoje que vai participar da ceia vai fazer isso se não for pela misericórdia de Deus, pelo amor que Deus teve para toda a humanidade. E acima de tudo, o acesso à graça que nós temos a oportunidade de ter nessa época que nós vivemos, ele vem através de Cristo. É interessante que, para finalizar, eu queria te levar no Salmo de número 32. Vamos lá? Salmo de número 32. Também vou abrir aqui. Se vocês, não sei qual a versão da Bíblia de vocês, a minha revista atualizada, o tema desse salmo é a bem-aventurança de quem recebe o perdão. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Medite nessas letras, esses versículos, diz assim: bem-aventurado aquele cujo a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e nem cujo espírito não há dor. Enquanto caleis os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou uma sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordares muitas águas, não o atingirão. Tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como cavalo ou a mulher sem entendimento, os quais com freio de cabresto são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E versículo 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Aleluia. Fixa os pés neste momento, aleluia. Deus é tremendo, meu amado.
aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco, não tem nada, nenhum ato da humanidade que eu ou você possa fazer que se compara a Cristo, aquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você. O fato de nós reconhecermos a dependência dele, o fato de andarmos em comunhão uns com os outros, e o fato de carregarmos as marcas de Cristo em nossa vida, é sinal do novo nascimento. O novo nascimento que é gerado através de Cristo, que é gerado através daquilo que vamos fazer daqui a pouco, na representação do corpo e do sangue de Cristo. Mas neste momento eu queria orar por você. Eu queria que você fechasse seus olhos, você curvasse a tua cabeça. E enquanto eu oro por você, você vai orar pela pessoa que está do teu lado, à sua direita. Para que nós, dia após dia, venhamos a evidenciar as marcas de Cristo em nossa vida. Iremos passar por aflições, iremos muitas vezes tomar decisões erradas, mas como a palavra de Deus diz, aquele que diz que não comete pecado por si só é mentiroso, mas o sangue de Jesus Cristo, aleluia, nos purifica de todo pecado. E o grande segredo é nós entendemos que isso não provém de nós, mas provém de Jesus Cristo, aleluia, porque morreu na cruz por mim e por você, e hoje está aqui representado, aleluia. Que nós podemos viver nesse novo nascimento, aleluia. Aquilo que Cristo espiritualmente fez por mim e por você, hoje está acessível, a partir do momento, aleluia, que eu e você entendemos que é através de Cristo, aleluia, é através do sofrimento de Cristo, é através da graça que foi derramada sobre a igreja, por aquilo que um dia, por amor, Ele fez por mim e por você. Só que Ele deixa uma condição. Nós temos uma obrigação de manter essa comunhão. Nós temos um compromisso de que esse perdão, a qual está condicionado através de Cristo, ele é uma verdade na minha e na tua vida, quando nós mantemos essa comunhão. E o inimigo quer quebrar isso o tempo todo. E hoje em dia, algo que você vai entender o que eu estou falando, ele quer quebrar isso começando nas famílias, começando dentro dos lares, onde a sociedade vive uma intolerância, uma falta de paciência, é em casa, no serviço, é na rua. Quantas vezes por semana você vê uma reportagem que alguém, por causa de uma fechada de trânsito, desceu do carro e matou outra pessoa? Só que nessa noite, no culto de Santa Ceia, nós vamos orar para que tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que possa quebrar a tua comunhão, tudo aquilo que possa atrapalhar o trabalhar de Deus na tua vida, vai cair por terra, porque o sangue de Jesus Cristo, aleluia, nos purifica de todo o pecado. É Ele que nos capacita, aleluia. Então, nesse momento, para nós passarmos por Santa Ceia, nós vamos orar. E nós vamos estar intercedendo pela pessoa que está do nosso lado. E eu vou estar orando por você como igreja, para que as promessas de Deus na vida dessa pessoa sejam uma realidade, para que o sacrifício de Cristo na vida das pessoas que estão ao teu lado seja uma realidade, para que a graça de Deus que está disponível a todos nós seja uma realidade na vida das pessoas. Vamos orar um pelos outros essa noite? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, num momento como esse, ó Pai, onde nós reconhecemos, ó Pai, o sacrifício do Teu Filho Jesus. Eu coloco essa amada igreja no altar, dizendo, Senhor, se existe alguma coisa que tenha atrapalhado a comunhão dos Teus irmãos, se tem alguma coisa realmente que quer atrapalhar a comunhão dos nossos irmãos, se tem alguma coisa que quer atrapalhar a promessa de Deus através do ensino da vida da igreja, que nessa noite, aleluia, pelo sangue de Jesus, que caia por terra, aleluia, que todo mal, todo desânimo, toda discórdia, toda contenda caia por terra em nome de Jesus. Se tudo aquilo que não gera crescimento caia por terra em nome de Jesus. Se tudo aquilo que não provém de Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Mas que acima de tudo, ó Pai, coloque em nós um espírito de reconhecimento, um espírito de gratidão, um espírito de entendimento, que a partir do Teu Espírito Santo nós vamos
irmão, através daquele que está recebendo a vida nessa noite, através da sua graça, nós possamos fazer cada dia infinitamente mais, aleluia. Mas não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com o teu querer, na vida de cada um, na vida da igreja, e segundo ao teu propósito, a qual fomos chamados para essa boa obra. E para terminar, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem e o pecado que tão de perto nos rodeia, em nome de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, corramos com perseverança, aleluia, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Neste momento, Pai, coloco no teu altar, no lugar santo do santo, a tua igreja, Pai. Uma igreja a qual o Senhor separou, uma igreja que o Senhor pagou um preço muito alto, que foi o sangue do teu próprio Filho, aleluia. Mas que nessa noite nós vamos reconhecer a grandiosidade que através de Cristo hoje nós podemos andar em novidade de vida. Saber que tudo isso é para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus, aleluia. Aplausos nessa noite, aleluia.